Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos e companheiros de caminho do grupo de estudos Caminhos do Amor. Estou aqui nessa nessa quinta-feira, dia 13, para dar sequência aos estudos das cartas de Cristo. Hoje iniciaremos a leitura da carta 4, a partir da página 129. Peço a todos os irmãos que entrarem na sala, que coloquem o seu boa noite, para que possamos ter noção de quem está com a gente. Boa noite, meu querido amigo Aurélio. Boa noite, nossa amiga Maria Eliane, seja bem-vinda. Boa noite, Maria Goretti também, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos então dar sequência aos nossos estudos, né? Nessa noite de quinta-feira. Fátima Rocha, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo poste o seu boa noite. Obrigado aí, boa noite. João Batista Machado, seja bem-vindo, meu querido irmão. Minha irmã Hermínia, boa noite também, seja bem-vinda. Que maravilha! Quanta gente linda aí está conosco, né? Vamos lá. Muito bem, queridos amigos. Boa noite, Cleide Palermo, deixa eu ver aqui quem entrou. Enquanto eu estava lá, boa noite, Márcia Gonçalves, boa noite, Vera Lúcia Pinheiro. Boa noite, meu irmão Amilcar Margarido. Boa noite, Adriano Pinto. Caramba, que turminha boa, né? Graças a Deus. Fábio Guerreiro também está aí conosco, né? Boa noite, Fábio Guerreiro. Bem, nós tivemos aquele tumulto todo na aula passada. Na verdade, eu quis quebrar um pouco o gelo, porque o que eu tenho observado é que nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos das coisas que o Cristo nos fala, tá certo? Por exemplo, eu quero citar aqui para vocês, o Cristo fala o tempo todo em partículas, em átomos, eles falam partículas, né, cintilantes, mas na verdade ele já revelou, ele não falou o nome átomo porque nós não sabíamos, né? Mas para nós, todos sabemos que ele está falando das partículas atômicas do átomo, né? Então é importante que vocês tenham um conhecimento, busque esse conhecimento, o que é um átomo, o que são partículas atômicas, o que é um elétron, o que é um próton, o que é um nêutron, tá? E eu postei na página aí, na minha página do Grupo Caminho do Amor, que todos vocês que estão na sala pertencem lá, eu coloquei lá umas videoconferências do nosso irmão Lalá, né, que eu falo, Laércio Fonseca, que ele explica detalhadamente o que é um átomo, o que é uma partícula atômica, o que é um nêutron, o que é um elétron, o que é um próton, porque fica mais fácil para nós, quando nós estamos lendo as cartas. Boa noite, meu amigo Urso Silva, boa noite, Cleide Palermo, boa noite, Raquel, sumida, mas voltou. Ele fala aqui que nós todos somos feitos por partículas cintilantes. Mas a gente fala partículas, o que é isso? Então nós precisamos compreender a composição da matéria. Até a composição da consciência nós precisamos entender. Então quando eu chamei a atenção de vocês para que vocês procurassem assistir umas videoconferências ali. Eu não sei se todos sabem. Se todos sabem, pronto, não precisa ver, não precisa nada não. Eu chamei também a atenção de vocês para que vocês possam assistir alguma coisa sobre a saída do corpo, sobre a projeção, porque também são coisas que o Cristo faz. Ele fazia e está nos ensinando a fazer isso. Então, é importante que na leitura da carta vocês tenham mais ou menos uma visão
do que são esses conhecimentos. Mas está lá postado, quem quiser assistir, assista. Ninguém é obrigado a seguir aquilo que o Laércio fala, que as outras pessoas falam. Tire aquilo que for importante para você, que você acha que vai ajudá-lo no seu caminhar, e o restante descarta, faça como eu fiz, eu também tirei. Tá? Então, é isso que eu pedi. Boa noite, Artemis, seja bem-vinda. Então é isso que eu estou querendo, que vocês abram um pouco mais a visão. Porque quando Cristo falar aqui nas nossas aulas sobre partículas, vocês sabem o que é. Falar sobre eletromagnetismo, vocês sabem o que é. Quando falar de eletricidade, você sabe o que é. Quando ele vai falar de vibrações, sabe o que é. Ele lá está explicando cientificamente. E o mestre está usando os termos científicos nossos. Então é muito importante que a gente tenha um conhecimento a mais. E caso vocês tenham, tudo bem, descartem. Não precisa ver lá, não me serve, descarta. Eu não estou tirando vocês da leitura das cartas para seguir um outro caminho, de forma alguma. Eu estou querendo ampliar os seus horizontes para que esse entendimento, essa compreensão das cartas se torne cada vez maiores, para que vocês não assustem quando tiverem uma meditação mais profunda e chegar a um nível espiritual mais profundo. Então você tem que conhecer, você tem que ouvir falar, tem que ver, tá? Então é isso que eu quis. E isso foi o meu toque que eu falei. E eu, da agora para frente, como eu falei, nós vamos ler as cartas, mas quando o mestre tocar isso, eu quero ir mais profundo, para que vocês também tenham um salto quântico. Vocês vão ver que o elétron, ele some daqui e aparece lá. Ele dá um salto quântico. E a nossa consciência é a mesma coisa. Ela sai do corpo físico e vem para cá, para o espiritual. Ela também segue esses mesmos princípios do átomo, porque nós somos constituídos por átomos, né? Então é bom que você tenha um conhecimento a mais. Boa noite, João Batista Mello, seja bem-vindo. Então, eu estou simplesmente querendo que cada um de vocês conheçam mais, para quando o Cristo falar, ele não ficar, o que é isso, hein? Partículas, o que é isso? Quando falar de eletricidade, de magnetismo, vocês saberem o que é a eletricidade que ele fala e o que é o magnetismo e como isso forma o eletromagnetismo. Então a ciência nos auxilia nisso. Então é importante que vocês saibam o que é que eu estou falando, o que é que o Cristo está falando. Boa noite, Cris Ferreira, seja bem-vinda. Então, gente, as pessoas, alguns levou para um lado contrário, ficou nervoso, saiu da sala, tal, que não tem problema. Eles voltarão porque o mestre não vai deixá-los fora daqui. Eles vão ver que a minha intenção é a melhor possível, é de auxiliar as pessoas a dar um salto maior no conhecimento. Eles já têm esse conhecimento, não precisa mais, mas tem pessoas que precisam. E eu estou aqui para alertar as pessoas. Muito boa noite, Suzy, muito boa noite, Tamar de Lourdes. Seja bem-vinda. Boa noite, Leila também, Mendes, sejam bem-vindos. Então o que eu fiz foi simplesmente dar um alerta. Gente, vamos acordar que tem coisas aí funcionando, muitas coisas acontecendo. Então é importante para nós estudantes que a gente aprofunde mais nos conhecimentos, até para você, quando o Cristo falar, não está falando de uma coisa que você desconhece, ele tem que falar daquilo que você conhece. Não pode ficar, o que é isso? Mas o que ele está falando? A gente ficar boiando, não. Então vamos falar uma linguagem mais adequada ao nosso tempo,
porque ele também escolheu essa agora, o ano 2000, para falar conosco de uma maneira mais científica, de que nós pudéssemos entender quando ele falasse. Não fosse como ele veio da primeira vez, que falou para leigos. Mas também se ele fosse falar naquela época sobre partículas atômicas, sobre nêutrons, sobre elétrons, sobre prótons, o cara ia falar, pronto, agora o cara pirou, esse aí tá ficando doido mesmo. Falar sobre o átomo, que todo mundo era constituído por isso. Como? Que tem dimensões espirituais. Então é isso que eu falei com vocês, tá? Então vamos dar início hoje à leitura da carta 4 e nós vamos agregando esse conhecimento à medida que a leitura for desenvolvendo, tá? Então para vocês ficar mais fácil, então vão lá no grupo de estudo das cartas de Cristo de Cabo Frio. Eu não postei aí no Caminho do Amor, eu postei no grupo de Cabo Frio para que todos tenham acesso. Vão lá, assistam esses vídeos, busquem no YouTube mais vídeo que interessar a vocês, porque nós precisamos abrir a nossa consciência. Ela tem que ser expandida. Nós não podemos fazer disso aqui uma nova religião. Ele tem que adequar a nossa época. Religião é aquelas pessoas só, não, é só o que ele falou aqui, ele está falando isso aqui, é só isso. Não, ele falou que tem muitas coisas por trás das palavras. E nós temos que buscar através da nossa meditação, de estudos. Quando ele falar aqui sobre partículas, nós temos que saber que partícula é essa que ele vai estar falando. Como é que é? Será que todo mundo sabe o que é uma partícula atômica? O que é um átomo? Como é que ele funciona? Como é que é a composição? Bom, eu até pouco tempo atrás não sabia. Depois que eu comecei a ler as cartas, é que eu fui buscar isso. Porque lá na minha época de colégio falou de muito. Agora sim, que está mais desenvolvido, que o povo sabe mais, que tem a física quântica que está atuando aí, nos explicando. Tem esse site, por exemplo, como YouTube, como Google, que você encontra tudo lá. Então eu fui buscar, não precisa ir lá no professor. Professor, o que é átomo? O que é um elétron? O que é um próton? Você está entendendo o que eu quis dizer com vocês? É isso. O que é uma viagem astral? Todo mundo sabe. Se sabe, é ótimo. Deleta o que eu falei. Vamos embora, vamos em frente. Então fica mais fácil. Então eu quero tornar as coisas mais fáceis para nós, para a nossa compreensão. Abrir mais a nossa consciência. Não ficar assim não. Porque tem uma turminha aí, mesmo no nosso grupo, que é só isso aqui. Se eu falar que um A diferente da carta, diz, epa, isso aí não está na carta. Mas não é estar na carta, está por trás das palavras. Como o mestre diz, né? Isso está por trás e você tem que buscar entender e compreender a verdade que está por trás das palavras. O Cristo usou uma linguagem. E quando ele escreveu essas cartas, ele escreveu ela em inglês. E ao traduzir, os tradutores para o português, eles procuraram aproximar mais daquilo que o português possa nos dar para a gente compreender. Então compete a nós, estudante, buscar, estudar para compreender melhor. Captaram o que eu quis dizer? Então, chega de ficar aqui recriminando, falando que está errado, que aquilo está certo. Não, eu não concordo, eu discordo disso, eu não concordo. Vamos seguir o caminho. Vamos seguir o caminho no amor, de braços dados. Buscando mais entendimento, buscando mais compreensão, pesquisando melhor, para que a gente possa compreender melhor e falar a mesma linguagem. Porque às vezes eu estou falando com vocês aqui, eu estou tendo uma compreensão, e às vezes, será que eles estão tendo, será que eles conhecem o que é isso, estão tendo essa compreensão? E eu gostaria que vocês também abraçassem a minha compreensão. Então aquelas coisas de novidades que eu estou vendo, que eu acho que é importante para a compreensão das cartas, eu vou postar lá nesse site. Mas não quer dizer que aquilo tudo tem que ser seguido. Não! Pegue, pince aquilo que for interessante.
em conhecimento para vocês. Todos esses estudos vão despertar você, vão abrir as... Oh, então é isso que o mestre está falando, entendi agora o que o mestre falou. Vocês estão entendendo? Caramba, então é isso que o mestre está falando. Não quer dizer que aquele cara falou alguma coisa que abriu a nossa consciência com relação às cartas. Porque para mim, o maior conhecimento derramado sobre esse planeta estão aqui. Agora, se nós fizermos disso aqui um dogma, uma religião, e não abrir ela, não ler, não pesquisar, nós vamos formar uma religião. Não pode ser diferente, não. Partícula é partícula, não é átomo. Ele falou partícula, não falou átomo. Ele falou partícula, não falou elétron, não falou nêutron, não falou próton. Vocês estão entendendo? Então, não, ele está falando aqui de partícula, não é a mesma coisa, não é o átomo, não. Ele não falou átomo, mas está todo mundo subentendido. Que nós somos constituídos por partículas elétricas magnéticas, que são o quê? Átomos formando células. Então, é essa compreensão que eu quero que abram na consciência de vocês. Bom, vamos lá dar início à leitura da carta 4, hoje a partir da página 129, tá? Bom, e quando o mestre falar aqui alguma coisa sobre isso, eu vou comentar com vocês, tá vendo? Aquela coisa que falou, fulano falou lá, isso aqui, aquilo, tá entendendo, gente? Onde eu quero chegar com vocês? Então vamos fazer, como diz a minha irmã, concordo, que precisamos nos aprofundar nos conhecimentos que o Cristo nos passa. A Suzy colocou, é lógico. Você tem que aprofundar, não pode ficar limitado somente a esses termos. Ele fala, isso são termos humanos, são palavras humanas. E nós precisamos buscar a essência disso. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Iniciando o estudo da carta 4, na página 129, por favor, me acompanhe. Eu, Cristo, venho, por amor a vocês, resumir tudo o que senti durante a minha iluminação no deserto e que tentei ensinar aos judeus lá atrás na Palestina há 2000 anos atrás. Algumas passagens da minha vida foram narradas na carta 1, 2 e 3. Se você já leu estas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos, não estou ditando estas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. Nadinha disso, tá? O cristianismo é uma religião formal. O que quer dizer com formal? Criada pelos humanos, tá? Isso ele quer dizer. É uma religião formal que, puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças bem contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o espírito universal? Nenhuma, né, meus irmãos? Como você agora deve estar percebendo, só um minutinho, meus ensinamentos desde o princípio de minha missão na terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com conceitos
e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Ele buscou os seus conhecimentos diretamente na fonte do nosso ser, que é a consciência universal, tá? Ele não criou nada, não. Aliás, ele nem reunia conhecimentos para criar, quando o mestre foi iluminado, tá certo? Então, isso é importante que nós sabemos, tá certo? Não foi criado pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, tá? Enquanto minha personagem na Terra, há 2000 anos atrás, era a de Jesus, o propósito de minha presença, a presença crística nestas cartas, isso é importante você lembrar, é o de despertar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-la como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente se verá envolvido. Foi por esta razão que meu poderoso desejo de regressar àqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contida nestas cartas. Conheça-as e aceite-a. Está aqui tudo o que você precisa saber. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor quando os tempos difíceis do futuro chegasse e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em um evangelho que eu chorei de desespero, lamentando o fato de que poderia ter reunido todas as pessoas, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sobre suas asas para protegê-los quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disto, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. Então vejam só, o Cristo veio no ano 2000, 2001, quando escreveram essas cartas, ditou essas cartas para o canal das cartas, também vem mostrando para nós a lei da existência, porque ele está querendo que nós, de uma certa forma, entendamos quais são as leis da existência e como devemos proceder dentro da nova lei, da nova compreensão que ele está tentando nos ensinar. Mostrar quem somos nós, o que está por trás de nós e de toda a criação, que é o Pai, que nós chamamos de Deus. É a consciência divina que está por trás de nós. Todos nós somos deuses, todos nós somos consciência divina. Apenas por causa da nossa ignorância, não sabemos isso. Então, para nós, estudantes que estamos sabendo disso, nós temos que aceitar as pessoas como elas são, como deuses, como a consciência divina manifestada daquele jeito. E que talvez por ignorância delas, por desconhecimento, elas não sabem isso. Então, elas, através dos seus pensamentos, estão causando a esse planeta um tremendo fracasso, uma tremenda destruição. E isso será cobrado. Como ele foi lá 70 anos avisar os judeus, ele está vindo aqui também agora, porque
se aproxima um momento de grandes mudanças. E essas mudanças, ele não está nos revelando que tipo de mudanças. Ele diz que até o ano 2030 haverá grandes transformações na consciência do planeta. E nós sabemos que toda vez que há uma grande transformação na consciência do planeta, pode haver alguma catástrofe, alguma coisa. Porque as pessoas precisam de uma hora para outra ver que o mestre veio aqui e que você tem que tratar o seu semelhante como você mesmo gostaria de ser tratado. Porque ele também é parte do Criador. Ele também é o Criador. Mas desconhecem isso. Abriu um parênteses e falar boa noite para Fábio e para Marinalva Fernandes. Boa noite. E mais alguém que eu não vi, que eu não pude ver. Então, ele veio avisar e está nos avisando. E nós estamos passando por situações difíceis e vocês sabem disso. Então, o que você tem como estudante se apegar? A consciência amorosa do Pai. Saber que você é divinamente protegido, que você é divinamente guiado. Que não importa onde você esteja, você está no lugar certo e na hora certa, porque você está no caminho. Então nós devemos aceitar as demais pessoas como elas são. São agressivas, são violentas, faz parte do aprendizado dela, do caminho dela. E o mestre vai alertar mais à frente aí, que haverá separação das cabras e das ovelhas. Então, isso está para acontecer. Quando? Será que nós vamos estar aí? Mas eu acredito que sim. Porque ele nos presenteou com esse conhecimento fantástico. É porque ele está nos preparando para essa época difícil. Então, estejam vocês preparados. Vamos abrir essa consciência, vamos buscar conhecimento aonde for necessário. Aqui tem tudo, mas tem hora que a gente tem que buscar alguma coisa que está por trás da palavra e você tem que abrir a consciência. Tá certo? Então, continuando aí. Aí ele fala, as pessoas não me ouviram, em vez disso, seus líderes religiosos preferiram a minha morte. Então, aconteceu... Israel foi totalmente destruída. Tudo. Tá? Então, ele não fala e nem diz para nós que nós seremos todos destruídos. Mas dificuldades terá. As pessoas só aprendem quando torce a orelha dela, né? Tá certo? Então, continuando. E depois da dispersão dos judeus, quando o templo foi tirado deles, aprenderam algo com essa experiência? Pior é que não aprenderam. Não aprenderam, é que ele fala. Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinha apanhado desprevenido. Então nós não estamos mais desprevenidos, né, gente? Olha aqui. Olha o presente que ele mandou para nós, né? Não perguntaram. Continuaram com suas velhas tradições e com a crença em uma superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos à catástrofe quanto aos demais. Neste momento presente, quer dizer, quando ele escreveu 2001, né? Escolhem ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre si as mesmas condições que existiram durante a minha vida terrena naquela região, há 2000 anos atrás. Quer dizer, até hoje para eles continua no mesmo. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma cabeça por um olho
estão atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos, por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocados por eles mesmos. Não, mas nós sabemos disso, eles sabem disso. Isso também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram aos judeus ao seu poder nas esferas financeiras, no mercado mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial, quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente, se fosse abandonado o lucro como o motivo para a existência? Se tivessem vontade, os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação um plano para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontraria o universo inteiro respondendo com bênçãos. A economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer, aquilo que já tiver sido criado na consciência pelo comportamento agressivo e degradado no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana. Não como castigo, viu? Mas como consequência natural das leis da existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de garoto valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível em que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta, estão armazenando na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para a sua própria queda em direção à decadência moral. O mestre aí se refere a esses grandes países que reúnem armas e poder e ficam lutando contra os fracos. Nós tivemos disso da Alemanha nazista, da Alemanha comunista contra a outra Alemanha. Tá aí. Acabou ruim da Rússia, daquela época vermelha, acabou ruim. Nos Estados Unidos, ali todo mundo estão sofrendo consequência. O ataque às Torres Gêmeas foi uma consequência disso. E por aí, então, fazer mal ao próximo. Não importa que ele seja fraco, forte, nós não podemos
desejar o mal de ninguém. Porque tudo aquilo que nós desejarmos de bom ou de ruim, para quem quer que seja, recairá sobre nós hoje, amanhã, ou daqui a um ano, ou numa vida futura. Esse é o ensinamento. Se os países não fazem isso, ele está dando esse ensinamento em caixa para cada um de nós. Então não adianta nós ficar brigando aí, desejando mal para um, mal para outro. Aquele cara lá tem que ser isso, tem que fazer aquilo, que não sei o quê. A nossa consciência é criativa. E nós estamos espalhando sementes. E de alguma forma isso virá para nós. Ou amanhã, ou daqui a um mês, um ano, ou daqui 10, como diz o mestre, ou talvez em outra vida. Então, nós antes temos que ter em nossa mente, em nosso coração, pura força sublime. Que olhar tudo, seja assassino, ladrão, traficante, ali habita uma centelha divina, dor, a mesma que habita em você. Ele faz parte do seu tecido, ele faz parte do mesmo tecido da criação sua. E se você já está numa posição mais confortável, nós precisamos compreender melhor esses seres que ainda estão numa baixa frequência vibratória de consciência. É isso que o mestre está falando, tá certo? Aí, dando continuidade ali, como estas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com a sua intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nesta carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima, da qual não tratei da última vez em que vim falar à humanidade. O mestre está falando disso aí, meu amigo. Falou? Estas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história. Foram 2000, hein? E agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. Está avisando, né? No entanto, tenho tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos. Mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Pessoas sensitivas que falaram sobre isso, né? Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. O motivo disso? Os corações endurecidos e a recusa em aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar neste momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estava criando para elas mesmas no futuro. As igrejas que afirmam crer em minha existência
estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas, humanamente concebidas, não vinda do Criador, assim como os materialistas. Agora que soa a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta minhas palavras, as portas devem abrir sem reserva. Ou, de novo, meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Olha que alerta, hein? Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia. As cabras, como é narrado no evangelho da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas, vocês, meus irmãos, tá? Que possam receber-me pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. Está aqui a verdade espiritual que já está derramada sobre a terra. Mas não significa que você tem que ficar restrito aqui, não. Abra seus horizontes. Agora, as cabras referem-se àquelas que não têm capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos são demasiados rebeldes e egocêntricos. Que é isso, cara? Ah, isso é besterol, não quero saber disso não. Então você está sabendo? Vocês estão compreendendo, entendendo o que o Divino Mestre nos alerta? Está aí. É só você ficar atento, né? Por que serão separados agora? É agora que ele fala, e lá num texto complementar ele fala que até o ano 2030, hein, gente? Porque aqueles que forem capazes de receber a verdade que estas páginas contêm, e de viver segundo a orientação das leis da existência, verão que, ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. Vocês, viu, meus queridos irmãos? As cabras, estas, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de sua inata consciência rebelde. E isso não é um castigo de alguém que vem do alto, não. Mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente, no coração, acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela a esse conhecimento, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. E você terá muitas dificuldades, não tenha dúvida. Já faz muito tempo que acendi
até as mais altas frequências vibratórias da consciência nos reinos celestiais. E sou a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àqueles que me chamaram. Isso acontece com todos os grandes mestres que tiveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo o ser e que ensinaram às pessoas desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além da matéria, atrás dessa matéria. Viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Porque eles foram capazes de fazer o contato com o Pai Consciência que habita em cada um. E a partir daí, eles galgaram a sua elevação através dos diversos planos espirituais. Estão compreendendo? São diversos planos espirituais e chegou à consciência crística, onde você perde a sua forma humana e se transforma na mais pura luz do amor universal. Este é o propósito dessas cartas e é o propósito para todos nós seres humanos. Um dia chegar a isso, tá certo? Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, olha só, várias dimensões seguintes. Meditem sobre isso. Você tem que conhecer que tem mais dimensão. O mestre está falando. Não é só essa aqui e a outra lá, não. Para você chegar lá, na consciência divina, nós temos vários planos de dimensões que nós vamos passar. Quantas? O mestre não revela, nem eu sei. Mas são várias. E ele ainda fala para nós, que recomenda lá num trecho na frente, que nós não ficamos muito tempo presos em uma, não. Tá numa aqui, vai para próximas dimensões espirituais, tá? Que ele está falando, tá certo? Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da reencarnação e alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual individualizada, até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Eles se transformaram na mais pura luz do amor universal, são cada um individualizados e todos eles trabalham para a nossa elevação. Você vê que ele fala ali, olha só, para a dimensão seguinte da existência. Em vez deles, dessa dimensão seguinte, eles voltarem novamente a reencarnar, não, eles alcançaram novas dimensões, escaparam da roda da reencarnação e foram subindo de dimensão em dimensão até atingir, em converterem-se em consciência divina, na mais pura luz. Eles também compartilham da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior.
Eles combinaram a altura do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todo homem, todos vocês e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Para alcançar tal perfeição do ser. O espírito humano que habita esse corpo deve deixar de lado toda a divisão e rivalidade. Não adianta ficar brigando com um com o outro. Vamos unir num abraço e seguir em frente. Eu não falo para ninguém que você está errado ou está certo. Vamos seguir unidos. Me ouça, aquilo que não tiver bom, você descarta. O que tiver bom, você apanha para você de bom grado. Porque eu faço a mesma coisa com tudo aquilo que eu vejo. Tá? Não é bom isso, você ter essa coisa? Sem rivalidade, sem questionamento? Tá certo? Eles também compartilham, vou voltar ali, da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram a altura do amor inteligente com a altura da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Para alcançar tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda a divisão e toda a rivalidade. Seja quem for seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida e que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente para garantir e que finalmente alcançará a meta de todo homem, a perfeição no paraíso. Eu vou chegar lá, você vai, todos nós vamos. Então tudo que estamos fazendo aqui para nós atingirmos esse momento. Então para que rivalizar? Para que discutir? Para que brigar? Ninguém é obrigado a seguir tudo aquilo que eu falo. Nem é o que o Cristo fala. Você que decide o que é bom para você e o que não é. Eu sigo o que o mestre fala, mas busco a compreensão das palavras dele em outros ensinamentos, até dentro da própria ciência nossa. O dia que eu provar isso para mim mesmo, não preciso provar mais para ninguém. E o que vocês devem fazer é encontrar a perfeição que todo homem deve encontrar, a sua perfeição no paraíso. É de vital importância que você entenda isso e que perceba que as separações que você faz entre os mestres são totalmente errôneas. Porque todos estamos unidos em nossa fonte do ser,
comum do ser. Somos a irmandade dos seres da vida, cada um manifestando através de sua individualidade a mais alta verdade de nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza de espírito e amor. Portanto, as ovelhas de qualquer crença religiosa, aquelas que tenham evoluído o suficiente na compreensão espiritual da unidade fundamental de sua fonte do ser, que todos somos um, devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Ah, o Oswaldo falou aquilo, eu não concordo, eu não vou fazer isso. Você continua fazendo o que você faz, não precisa concordar. Continue, tá certo? Devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e países, estender a mão e ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior. Ah, porque o Oswaldo falou, eu não concordo, eu não vou ver mais. Meu Deus, olha só que discriminação, que choque. Não é por aí. Vocês devem transcender suas diferenças religiosas e de opinião, e de modo de ver a vida. Tá certo? Cristão, muçulmanos, sufis, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas, budistas, etc. Todas as religiões e todos os segmentos. E considerem-se a si mesmo igual dentro do céu seguro do amor universal e da proteção inteligente universal, em paz consigo mesmos, uns com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até o fim. Eu estou decidido, estou aqui com vocês e não vou abandoná-los. Não importa o que falem, o que digam, eu estou com vocês. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. Eu também voltei para todos aqueles que não são nem muçulmano, nem cristão, nem budista, nem hinduísta. Vim para aqueles que desejam, ou mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por trás de toda a existência, que é o Pai amoroso, que habita em nosso interior. Eu disse a você que vim na pessoa de Jesus. Para os judeus da Palestina. Também poderia ter dito que vim para os árabes na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito. Bem, meus irmãos, vamos parar aí e eu volto exatamente nesse ponto aí, que ele vai falar aí sobre ele, Maomé, tá certo? Sobre a igualdade do espírito de luz, que é o espírito Jesus e o espírito de Maomé, né? Esse será o assunto para a nossa próxima aula. E eu quero aqui render minha gratidão pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Apesar de vários terem entrado aqui feito tchau, mas não tem problema. O nosso número continua, a nossa turma está unida e eu vou estar aqui, falando para 1, para 10, para 1000 ou para nenhum. Eu vou falar. A nossa última videoconferência já ultrapassou a 800 visualizações. Em 2 dias está fazendo agora. Não foi tão ruim assim não, porque 800 pessoas já visualizaram
última gravação do vídeo da terça-feira. E vamos ver quantas irão atingir essa. Eu peço a todos vocês, como sempre, que compartilham dessa leitura e vamos juntos, unidos, rumo ao nosso conhecimento, à abertura cada vez maior da nossa consciência. Essa é a minha proposta da agora para frente e vou procurar, na medida do possível, agregar cada vez mais conhecimentos que possam abrir a consciência de vocês. Isso será o meu propósito da agora para frente. Nós já chegamos em um ponto da leitura das cartas que precisamos compreender melhor. E para compreender melhor, nós precisamos estudar mais. Nós precisamos conhecer mais. Aí sim, aí nós seremos capazes de ter a perfeita compreensão, como diz o Divino Mestre, das cartas, né? Aí nós podemos chegar à perfeita compreensão. Então, tudo aquilo que estamos fazendo tem só um único objetivo: melhorar e aumentar a compreensão desses ensinamentos maravilhosos, que é o nosso manual de instrução. Então não me queira mal ou não me tenha de uma maneira diferente, porque o meu propósito é clarear mais a sua consciência e aumentar a compreensão. E de nenhuma maneira é conduzi-los para um outro conhecimento, não. É para que vocês tenham mais conhecimento. E conhecimento é iluminação. E você tem que cada vez conhecer mais, saber mais, buscar. Eu, quando comecei a ler as cartas, o Cristo falava de partículas luminosas, de tal, e eu falava assim, caramba, o que está querendo dizer com isso? Onde está isso? Como é que é isso? Como é que é átomo? Já vi falar do átomo, mas eu nunca me interessei por átomo. Eu vou comer átomo, Não era minha área nunca foi essa área física ou química. Minha área é outra área. Mas o que ele está falando eu vou buscar. Onde é que tem? Estudei, li, pesquisei, ouvi diversas opiniões sobre partículas, sobre átomos. E sobre a formação do universo, até de mundos paralelos. Não quer dizer que é isso que eu acredito, mas isso deu, de uma certa maneira, uma nova abertura à minha consciência. Agora, quando ele fala, eu sei do que ele está falando. Uma coisa é você ficar imaginando, concatenando, o que é isso, hein? Outra coisa é você saber. Então aí, expande a sua consciência. É isso que nós precisamos, viu, queridos irmãos? Bem, eu vou fazer a nossa oração e agradecê-los muito pela companhia, pelo estudo, pela dedicação. E fica aqui para vocês todo o meu respeito, o meu carinho, o meu amor de estudante igualzinho vocês. E se eu fui meio agressivo na aula anterior, que vocês me perdoem, porque ainda vivo com um ego bem danadinho aqui dentro de mim, viu, gente? E como esse cara me perturba. Estou lutando, batalhando para não explodir. Mas como a gente está aqui dando cara a tapa, as pessoas não nos poupam. E volta e meia, dá-lhe uma chicotada e você... Aí chega uma hora que você solta a franga. Então me perdoem por essa abertura, por essa lacuna, mas o que eu quero dizer é que de agora para frente nós iremos traçar um caminho bem mais amplo, bem mais enriquecido, com conhecimentos cada vez maiores, né? Lógico que sempre dentro desse conceito, dentro desse conhecimento do Cristo. Ok? Então hoje, em vez de eu falar gratidão, falar perdão, 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 perdão,
perdão a cada um de vocês, meus irmãos. Eu continuo aqui, firme e forte, dentro do amor e lutando pelo amor, tá? Fica aqui a minha gratidão e até terça-feira com a nossa próxima aula, dando sequência à carta 4. Quero alertá-los que no domingo teremos aí com o nosso irmão Aurélio a aula sobre meditação, tá? Nós te amamos nos momentos de cabra. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Ou de ovelha. Todos nós estamos nesse processo, mas estamos juntos, com certeza. Obrigado, querida. Obrigado por essa palavra de consolo. Toda sinceridade, eu estou precisando ouvir isso, tá? Muito obrigado. Eu também quero agradecer aqui publicamente ao meu irmão Amilcar, à minha irmã Márcia Clemente, ao meu irmão Aurélio, à minha irmã Márcia Clemente também, a Márcia Gonçalves e a Márcia Clemente, pelo apoio, pela ajuda, que fizeram aí, passaram para mim várias mensagens, né, apoiando e me incentivando. Eu fico aqui muito grato mesmo do meu coração. É bom você saber que tem irmãos poderosos que estão com você, que te incentivam. Meu irmão Amilcar, lá de Portugal, mandou uma mensagem para mim muito linda. E a minha irmã Márcia também mandou 2 mensagens muito boas para mim. A Márcia Clemente, a irmã Márcia Gonçalves de Atibaia, no mesmo dia mandou mensagem amorosa para mim. Eu agradeço muito. Meu irmão Aurélio. São pessoas que, sabe, como todos vocês, estão no meu coração. Mas eles sentiram o meu baque e vieram me apoiar, me consolar. Minha gratidão a esses irmãos e a todos vocês, a Suzy, a Maria Goretti, a todos vocês que estão nessa sala, que estão aqui comigo, dando o seu apoio e o seu incentivo para que nós continuemos sempre firmes nessa caminhada. Muita gratidão a cada um de vocês e que o Pai bote em seus corações as minhas palavras de amor e agradecimento e que vocês tenham o mesmo apoio o tempo todo durante a sua vida. Que assim seja. Até domingo.